Olá, queridos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Juízes, capítulo 13, versos 1 ao 5. E o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filhos, porém conceberás e terá filho. Nós falamos um pouquinho sobre a mãe e o pai de Sansão. Aí, se vocês procurarem, vocês vão saber. Amém? E hoje nós vamos falar sobre um pouquinho de Sansão, sobre a história de Sansão. E eu entendo que nunca revele o seu segredo, porque o seu inimigo pode estar te seduzindo. Queridos, algumas guerras não começam com espada, mas com conversa. Algumas derrotas, elas não vêm com grito, mas com sussurro no ouvido, certo? E há segredos que, quando sai da tua boca, destrói a tua força. E hoje nós vamos falar, como eu aqui havia dito, sobre Sansão, um homem que nasceu com promessa, viveu com promessa, mas caiu por abrir o seu coração. Para quem estava o quê? Aliado ao seu inimigo. E o que ele perdeu não foi só a força, foi o tempo, a visão, a liberdade, a chance, de viver plenamente com propósito. Eu estava estudando a história de Sansão, eu gosto muito de ler, eu sou muito curiosa, eu gosto de pesquisar. E dentro do livro de Juízes, capítulo 13, versos 5, ele fala: porque o menino será narizeu e consagrado a Deus. A gente entende que ser narizeu era uma separação, sem cortar o cabelo, sem tocar em coisa impura e sem bebida forte. Como eu aqui havia ministrado anteriormente a respeito dos pais de Sansão, eu entendo aqui que Sansão era forte, ele vivia em aliança e o segredo não era o cabelo, era o pacto que ele havia feito com Deus. A força que te sustenta, queridos, nessa noite Deus está falando que não está na aliança, que você somente faz, mas ela está na sustentação da aliança que você continua com Deus. Ah, mas como assim, pastora? Vou explicar. A força que te sustenta está durante a tua persistência. Está na tua persistência, que você não pode quebrar. Você entendeu agora? Então, queridos, o que eu posso falar aqui? Sansão, ele teve uma fascinação tão grande por Dalila, eu vou pular aqui para a gente poder terminar. Ele teve uma fascinação tão grande por Dalila. Tem mulheres que elas têm um poder de encanto que é terrível. E o homem precisa ser muito sábio. Sansão apaixonou-se por Dalila em Juízes 16, capítulo 4 ao 5. Ele se apaixonou-se por uma mulher chamada Dalila e os príncipes disseram: persuade e vê onde está a sua força. Eu não vou dizer que Dalila, ela não era apenas uma mulher, ela era um plano, uma estratégia do inimigo para minar o segredo de Sansão. E eu quero dizer aqui para você que tem gente aqui que acha que tem pessoas em suas vidas que é bênção, mas é uma armadilha. Tem presença que te seduz só para te esvaziar. E o inimigo, ele não vem de cara feia. Ele vem bonitinho, carismático, convincente, ajudador. Em Juízes 16, verso 6, nos conta várias vezes que Dalila tenta arrancar o segredo. E Sansão mente, brinca com ela e com a própria proteção. Eu vejo aqui Sansão, aramastu decanta. Sansão igual a muita gente, tá? Brincando com Deus no tempo de hoje. Sansão, ele zombava do perigo, achando sempre que ele ali ia se livrar. E porque ele sempre estava forte, mas uma hora ele ia ser pego na distração. Porque o inimigo, queridos, no inferno, eu vou dizer para vocês, o inferno é bem organizado. O inferno não tem bagunça. Bagunceiros somos nós, que muitas vezes nós não nos adequamos às coisas que Deus tem para nós. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes, por falta de amadurecimento, eu não soube lidar com as questões
ministeriais que o Senhor tinha para minha vida. Então, eu quero dizer para você não subestimar o que parece inofensivo. O inimigo, ele é paciente. Ele finge amor enquanto cava o seu túmulo. E toda concessão que você dá enfraquece a tua resistência. Então, quando eu entendo em Juízes 16, 17, que o segredo da força não era só o cabelo, mas o voto que permanecia vivo ali, a aliança que ele persistiu em deixar em pé. Então, ele entregou nas mãos erradas. Sabe aquele velho ditado, não joguei suas pérolas aos porcos? Tem coisa que só pode ser dita, queridos, no altar. Tem segredos que não se conta no colo. Tem segredos que tem que ser guardado no espírito. Então aqui, antigamente, a gente via vários e vários testemunhos, ainda hoje a gente escuta, mas é muito raro. Então, aqui em Juízes 16, 19 ao 20, e não sabia o Senhor se já havia retirado dele. Quando Sansão, ele cortou o cabelo, ele perdeu a força. E eu quero dizer para você que ele nem percebeu que Deus não estava ali. Tem gente, assim me revela o Espírito Santo de Deus, que prega, canta, lidera, mas já perdeu a unção porque entregou o que era para ser guardado. Então, cuidado com a rotina do sagrado sem a presença do sagrado. Cuidado com a rotina do sagrado sem a presença do sagrado. Isso é muito sério. Sansão passou pela humilhação, Sim, gente, Juízes 16, 21, Sansão tem olhos arrancados, vira escravo, moe o trigo, vira motivo de escárnio, né? E até orar novamente. Eu creio que foi um período de Sansão, o preço que ele pagou foi muito alto. E eu quero dizer aqui para vocês, tem pessoas que estão totalmente vendadas na área sentimental, na área física, na área espiritual. Gente, vou deixar para aceitar Jesus depois. No fim, Sansão, ele chama Deus, Deus responde. A força volta. Ele destrói os inimigos, mas morre junto com eles. Queridos, a misericórdia de Deus ainda responde. Eu quero dizer para você que Sansão, ele poderia ter vivido mais, feito mais, vencido sem morrer. Mas ele não precisava terminar assim. Sansão venceu, mas morreu com os inimigos. Venceu e não permaneceu. Fez o milagre, mas não viveu para contar. Muitos hoje estão a um passo de viver. Tu decala na raiz, sou decanta. Assim me revela o Espírito Santo. Muitos hoje estão a um passo de viver o mesmo fim. Seduzidos pelo que parece amor, mas é armadilha. Revelando o que era para guardar. E perdendo a força e achando que está tudo bem. Mas Deus, ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para te dizer que ainda há tempo. Ainda há tempo, não é tarde. Não é tarde para guardar o teu segredo. Não é tarde para renovar o teu voto. Não é tarde para voltar à aliança. Hoje você pode escolher morrer no último clamor ou viver todos os dias em propósito. Queridos e amados do Pai. Hoje não é apenas um domingo comum. Eu quero dizer para você. Hoje o céu está gritando, porque o inferno escutou a sua sentença. Hoje eu creio que muitos aqui estão celebrando a Páscoa, porque eu celebro a cruz, sim, mas em cima dela o túmulo vazio. E a cruz nos lembra o preço, a ressurreição, nos lembra a promessa, nos lembra a mostra, o sacrifício, a ressurreição e nos mostra a vitória. Mas por que eu estou falando de Sansão e depois passei para o domingo, pastora? Porque ele venceu por mim e por você.
E eu quero trazer nesse domingo essa palavra de bênção para a tua vida. Essa palavra de vitória. Você pode escolher. Aleluias. Clamor ou viver todos os dias em propósito. Amém, queridos? Então, hoje a cruz nos lembra o preço. A ressurreição nos lembra da promessa. A cruz nos lembra o sacrifício. A ressurreição nos lembra a vitória. Então, eu quero dizer para você que a cruz foi o palco da dor, mas o sepulcro vazio é o palco da nossa esperança. Bem? Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu sei que eu trouxe aqui um pouquinho de Sansão, depois a gente já foi aqui um pouquinho para hoje. Hoje celebramos a Páscoa da ressurreição de Cristo. A cruz foi o palco da dor, mas o sepulcro vazio é o palco da nossa esperança. Glória a Deus, aleluias, que Deus possa dar uma Páscoa abençoada para cada um de vocês. Que Deus possa derramar as bênçãos prometidas para cada um de vocês. Então, queridos e amados do Pai, aprendam com essa linda história. Afinal de contas, não é um fim tão bom. Mas a gente aprende que Sansão, ele foi o quê? Ele foi movido pelas suas emoções. Então, a gente não pode ser movido pelas nossas emoções. Lembre-se, tem gente que canta, lidera, mas perdeu unção porque entregou o que era para ser guardado. Cuidado com a rotina do sagrado sem a presença do sagrado. Amém? Que Deus possa abençoar vocês e dar um domingo de bênção. Glória a Deus!